Meus queridos, a paz do Senhor, seja mais uma vez muito bem-vindos à Academia de Pregadores e às nossas aulas das lições bíblicas de Escola Dominical. Estamos estudando as lições desse terceiro trimestre de 2018, falando sobre adoração, santidade e serviço, princípios de Deus para a sua igreja, em Levítico. Então, a partir do livro de Levítico, sobre a explanação do pastor Cláudio Honor de Andrade, nós estamos estudando sobre esses princípios de Deus para a vida do povo de Israel e também para a nossa vida como igreja. Na aula de hoje estudaremos a lição de número 2, do dia 8 de julho de 2018. O título da lição é A Beleza e a Glória do Culto Levítico. Como já é de costume, nós faremos um comentário breve da lição, tendo em vista que você já tem a lição em mãos, e depois nós faremos a abordagem também de alguns pontos que não foram abordados pelo comentarista, mas que são importantes e interessantes serem abordados como subsídio para todos os professores de escola dominical e para aqueles que amam a palavra de Deus. O texto áureo da lição de número 2 está em Levítico capítulo 9 e o versículo 23, que nos diz o seguinte: Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação. Depois saíram e abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Verdade prática. O verdadeiro culto divino não se impõe pelo ritualismo, nem por sua pompa, mas pelo quebrantamento de coração e pela integridade de espírito. A glória de Deus não pode faltar. O culto não pode ser um culto ritualístico, mas ele também não pode ser um culto desprovido de reverência. O verdadeiro culto, ele se impõe não pelo ritualismo e nem pela pompa, mas pelo quebrantamento de coração e pela integridade de espírito. E isto promove a glória de Deus no meio do seu povo. Os objetivos da nossa lição, o objetivo geral é conscientizar de que o verdadeiro culto divino não se impõe pelo ritualismo, mas pelo quebrantamento de coração e pela integridade de espírito. Nós temos também um ponto central da lição: Deus não se agrada de um culto que se impõe pelo ritualismo. Os objetivos específicos da nossa lição são 3, porque temos 3 pontos na lição. O primeiro, mostrar como era o culto no Antigo Testamento. O segundo, elencar os elementos do culto levítico. E o terceiro, explicar as finalidades do culto levítico. Então nós vamos mostrar como era o culto, mostrar os elementos do culto levítico lá no tabernáculo, lá no Antigo Testamento, no templo também. E o terceiro, explicar as finalidades do culto levítico. Leitura bíblica em classe, Levítico capítulo 9, dos versículos 15 ao 24. Depois fez chegar a oferta do povo e tomou o bode da expiação do pecado, que era pelo povo, e o degolou, e o preparou por expiação do pecado como o primeiro. Fez também chegar o holocausto e o preparou segundo o rito, e fez chegar a oferta de manjares, e a sua mão encheu dela, e a queimou sobre o altar, além do holocausto da manhã. Depois degolou o boi e o carneiro em sacrifício pacífico, que era pelo povo. E os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue que espargiu sobre o altar em redor, como também a gordura do boi e do carneiro e a cauda, e o que cobre a fressura, e os rins e o redenho do fígado. E puseram a gordura sobre o peito, e ele queimou a gordura sobre o altar. Mas o peito e a espádua direita, Arão removeu por oferta de movimento perante o Senhor, como Moisés tinha ordenado. Depois, Arão levantou as mãos ao povo e o abençoou, e desceu, havendo feito a expiação do pecado, e o holocausto e a oferta pacífica. Então, entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, depois saíram e abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo.
porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo todo o povo jubilou e caiu sobre a sua face. Como nós falamos na aula passada, o tabernáculo já estava pronto e agora os sacerdotes vão aprender a oficiar no tabernáculo. Este descrito da leitura bíblica em classe é o primeiro momento em que o povo de Israel oferece altar de holocausto diante do Senhor. Oferece sacrifício de oferta pelo pecado. E a Bíblia diz que saiu fogo de diante de Deus. Deus ordenou que o fogo não podia se apagar no altar. Todas as manhãs o sacerdote tinha que tirar a cinza, acender a lenha novamente, colocar mais lenha, e o fogo não podia se apagar. Porém, para acender o altar de holocausto, o fogo saiu de diante de Deus. E nós aprendemos que Deus é quem gera, Deus é quem faz esse fogo surgir. Mas a responsabilidade de manter o fogo aceso é do homem. Na introdução da nossa lição, o comentarista nos coloca que nós precisamos evitar dois extremos na questão do culto. A informalidade profana e indecente e o ritualismo que mata o genuíno culto bíblico. Então, como a desculpa de uma pseudo-liberdade diante de Deus, de conhecer a Deus de perto, de ter liberdade com Ele, muita gente tem esquecido que esta informalidade não pode ser exagerada. As pessoas dizem, não, agora nós precisamos estar próximos de Deus, perto do Senhor, e perdem totalmente a informalidade. Por outro lado, nós não podemos ter um ritualismo que mata o genuíno culto. Então, o culto, ele tem um aspecto ritual, não pode ser ritualista. É preciso haver um equilíbrio. Isso me encanta em Deus. Deus sempre tratou com as questões de forma equilibrada. Nem, como diz um dito popular, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Ou seja, é preciso ter um equilíbrio. E nós vamos aprender sobre este equilíbrio do culto nessa nossa lição de número 2, falando sobre a beleza e a glória do culto levítico. Primeiro ponto, o culto no Antigo Testamento. Primeiro parágrafo, a definição. O que é culto? É um serviço amoroso, voluntário e exclusivo a Deus. O pastor Cláudio de Andrade colocou aqui que Deus requer. Uma coisa é certa, Deus requer porque Ele espera que o ser humano faça isso. Mas Deus não obriga ninguém a fazer isso. Até porque nós tratamos aqui de voluntariedade. É um serviço que é voluntário e exclusivo a Deus. E Ele aceita isso como adoração. O culto, então, é a ação resultante do reconhecimento da divindade. Quando nós reconhecemos a divindade de Deus, nós prestamos-lhe um culto. E esse culto deve ser prestado de forma reverente, com liberdade, mas de forma reverente. Segundo parágrafo desse primeiro ponto, na era patriarcal. Então, o primeiro grande patriarca a prestar um culto a Deus foi Noé. Abraão, Isaac, Jacó também fizeram isso, construíram altares, enfim. Mas o primeiro grande patriarca a prestar um culto a Deus foi Noé. E este culto era prestado como um momento de adoração, de dedicação a Deus. E o modelo deste culto, ele serve até mesmo para os nossos dias. Terceiro, no período de Moisés. A partir de Moisés estabeleceram-se as festividades. Eu disse na aula passada que as festividades judaicas eram também uma expressão de culto. Então, a partir de Moisés estabeleceu-se as festividades sagradas, a Páscoa, a expiação, a festa das cabanas, e enfim, todas as festas que Deus instituiu, era uma expressão cultica de Israel. Era uma maneira de Israel adorar a Deus. Quarto parágrafo deste primeiro ponto, no tempo de Davi e Salomão, Davi organizou os músicos, deixou tudo preparado para construir o templo. Ele não construiu, foi Salomão quem construiu, mas Davi deixou tudo organizado para que o templo fosse realmente construído. Os músicos Davi organizou para adorarem a Deus no templo, para executarem os seus instrumentos, para tocarem
O povo cantava, adorava a Deus em uma só atitude de adoração diante do Senhor. E o quinto parágrafo deste primeiro ponto. Após o cativeiro babilônico. Na Babilônia, durante o cativeiro babilônico, surgiu a sinagoga, que tinha 3 objetivos: ensinar a lei civil, tinha como objetivo também discutir questões políticas e tinha como objetivo ensinar a adoração a Deus. Então a sinagoga, ela cumpria esse tríplice propósito, ela tinha esse tríplice objetivo, muito bem fundamentado, na verdade. Então, no período do cativeiro, nós inferimos a partir do Salmo 137, como coloca o comentarista aqui, que havia um momento de lamúria, de tristeza, de angústia, porque eles estavam no cativeiro. Não obstante, esse momento de lamúria, de tristeza, de angústia, que era generalizado sobre o povo, nós temos no cativeiro babilônico Daniel, que adorava a Deus, Ezequiel, que estava entre os cativos, junto ao rio Quebar, adorava a Deus, Jeremias não estava no cativeiro, mas estava em Jerusalém. Então temos esses profetas que nos ensinam as diversas maneiras de adorar a Deus e nos lugares distintos que eles estavam. Então, após o cativeiro babilônico, o culto adquiriu uma cultura diferente daquilo que era executado no Antigo Testamento, de forma corriqueira antes do cativeiro, porque eles estavam no cativeiro. Eles passam agora por momentos de angústias, de solidão, de tristeza, mas o culto a Deus é estabelecido também na Babilônia, nos mostrando que mesmo no cativeiro é possível cultuar a Deus. Segundo parágrafo da nossa lição, elementos do culto levítico. O primeiro elemento do culto levítico era o sacrifício. Então, o culto inaugural do Santo Templo teve início com a chegada da Arca Sagrada, quando Davi levou a arca para Jerusalém. O templo não estava pronto, mas havia uma estrutura montada para isso. A arca chega lá e eles adoram a Deus, ofereceram diversos sacrifícios. A Bíblia nos fala sobre oferecer sacrifício de louvor, uma vez que Deus ofereceu de uma vez por todas o sacrifício por todos nós. O segundo elemento do culto eram cânticos. Esses cânticos eram uma parte litúrgica do culto muito interessante. Os salmistas principalmente escreviam. Havia os salmos dos peregrinos, que eles saíam das suas casas cantando até chegar em Jerusalém. Os salmos dos degraus, que eles subiam e desciam as escadarias do templo cantando. A adoração e a música estavam sempre muito ligadas no culto levítico. Terceiro parágrafo deste segundo ponto. Havia também a exposição da palavra. Isso era muito comum. Nós vemos a exposição da palavra naquela reunião feita por Esdras e Neemias. Nós vemos a exposição da palavra nos dias de Jeremias. Então, a exposição da palavra era feita num culto porque entendia-se que só através da palavra as pessoas podiam ser mudadas, transformadas. E isso é uma realidade para os nossos dias. Não obstante, nós vemos alguns lugares que têm deixado pouco tempo para a palavra de Deus e muito tempo para cânticos e para músicas. É importante compreendermos que a palavra tem a primazia. Ela tem o primeiro lugar, desde que ministrada de forma genuína. Terceiro ou quarto elemento da liturgia no Antigo Testamento, a oração. Eles oravam, clamavam pela presença de Deus, buscavam a presença de Deus. Isso fazia parte também do culto. O quinto elemento do culto, a leitura da palavra. Além de fazer uma exposição do que era lido, eles liam. Né? Havia os livros já no seu tempo, no livro de Levítico. Então nós temos o livro, compõe o livro da lei, que é a Torá. Esses livros eram lidos diante do povo para que eles ouvissem e crescem, tivessem noção de que o que estava escrito ali fora Deus quem determinava que fosse escrito. Né? Então havia também essa leitura. E as bênçãos. O culto levítico, ele era encerrado com a bênção araônica, que dizia: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Era uma maneira de abençoar as pessoas e dispensar as pessoas que estavam reunidas nessa adoração coletiva para o culto a Deus. É muito bom quando nós entendemos isto, porque nós percebemos
que o propósito de estarmos no culto é o objetivo de cumprirmos a vontade de Deus para a nossa vida, de estarmos prontos para aquilo que é a vontade do Senhor para a nossa vida. Faça cursos completos de teologia, hebraico bíblico, preparação para a escola dominical. Estude a palavra de Deus com mestres capacitados. Elienay Cabral, Josué Brandão, Cláudio Gama, Alain Brizotti, Benhur Lopes, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros professores. Seja um pregador mais capacitado para pregar o Evangelho. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos online por apenas R$ 49,90 mensais. Venha estudar na Academia de Pregadores. A maior escola de teologia online do Brasil. Terceiro parágrafo desta segunda lição. Finalidades do culto levítico. São 4 finalidades. Primeiro, adorar a Deus. Segundo, reafirmar as alianças. Terceiro, professar o credo mosaico. E quarto, aguardar o Messias. Então nós vamos discutir sobre essas 4 finalidades do culto levítico. O culto afastava Israel da idolatria e aprofundava a sua comunhão com o Senhor. Por que é importante cultuar? Porque o culto aperfeiçoa, aprofunda a nossa comunhão com Deus. Nos afasta do pecado e aprofunda a nossa comunhão com Deus. O culto é o lugar onde Deus nos ministra, onde nós nos apresentamos diante de Deus, saímos de casa, nos apresentamos diante de Deus, prontos para ser ministrados. Está crescendo uma onda no Brasil dos desigrejados. Ou seja, nós precisamos só ser crentes, não precisamos de igreja. Precisamos de igreja, sim. O culto é importante, sim. Porque quando cultuamos a Deus, estamos louvando o seu nome, bendizendo o seu nome com todas as nossas forças. Estamos fazendo para Deus o melhor que nós temos. Estamos nos entregando. Então o culto também é uma doação que nós fazemos a Deus. Ainda dentro desse terceiro ponto, nós vamos falar sobre adorar ao único Deus verdadeiro. Israel o culto não só afastava esses israelitas da idolatria, como os levava a adorar ao único Deus verdadeiro. Está dentro disso que nós estamos falando. O culto verdadeiro só pode ser ao Deus verdadeiro. Quando Jesus falou com a mulher samaritana que o Pai procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade, ele está fundamentando-se em algumas coisas. Primeiro, o Pai é o espírito da verdade. Ele procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então a adoração tem que ser verdadeira para um Deus verdadeiro. Segundo parágrafo desse terceiro ponto, que é a segunda finalidade do culto levítico, reafirmar as alianças antigas. Então no culto é necessário trazer à memória as alianças de Deus, os pactos de Deus, a fim de que nós, não é a fim de que nós lembremos Deus, mas é a fim de que vivamos isso no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Meus queridos, as alianças antigas são importantes para a manutenção da nossa vida cotidiana. Lembrar daquilo que Deus fez, rememorar os pactos de Deus para conosco, nos fazem continuar adiante, ir avante, vencer as barreiras, as dificuldades e os problemas. Terceiro parágrafo do terceiro ponto. Terceira finalidade do culto judaico, professar o credo divino. Quando eles diziam, ouve, pois, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Nessa sentença, então, resume toda a teologia do Antigo Testamento. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Os judeus precisavam ter isso em mente. Nós não adoramos a outros deuses, não servimos a outros porque nós não precisamos. O nosso Deus é pleno em si mesmo. Então, este é o credo divino professado no Antigo Testamento. E, por fim, uma outra finalidade do culto levítico era aguardar o Messias. Então, o israelita crente estava predisposto a servir a Deus e ele jamais seria surpreendido com a chegada do Messias, porque o culto levítico era essencial e tipologicamente cristológico.
Isso quer dizer que se no culto nós temos que aguardar, falar sobre a chegada do Messias, o culto levítico tem que ser um culto cristológico, um culto que promova a centralidade de Deus em todos os seus aspectos, em todas as suas atitudes e em tudo aquilo que se faz. Queridos, algumas considerações importantes a se fazer, que não foram feitas pelo comentarista da lição, tendo em vista o espaço de tempo, mas são considerações importantes a se fazer. Primeiro, a expressão cultica de Levítico tem que ser analisada e aplicada hoje de forma hermenêutica. Eu vejo acontecer um erro muitas vezes, um erro de interpretação hermenêutica. A hermenêutica pergunta, questiona e procura saber como era entendido aquele texto lá no momento em que ele foi escrito. E a partir disso nós trazemos uma aplicação para a nossa vida. Então eu acho ser complicado, eu creio ser complicado, nós fazemos uma análise do culto levítico e falar e asseverar que esta análise tem que se encaixar exatamente como é nos nossos dias. Não. Precisamos fazer uma atualização do texto. Precisamos pensar como era essa forma lá, e analisando de forma hermenêutica e aplicar nos nossos dias. Segunda consideração importante a se fazer. Os referenciais do culto levítico têm validade e ensinam a igreja odierna. Uma coisa somos nós repetirmos as mesmas atitudes. Outra coisa somos nós termos atitudes diferentes, porém fundamentadas no mesmo princípio. O princípio de culto é o mesmo. Ele não mudou. Porém, as nossas atitudes no culto podem ser diferentes. Podem tomar um rumo diferente daquilo que era, sem perder o princípio. Porque quando nós não perdemos o princípio, nós não perdemos a essência. É isso que deve ser preservado, o princípio, a essência daquilo que é o verdadeiro culto ao Senhor. Terceira consideração. O culto levítico ensina sobriedade, inteligência, raciocínio e reconhecimento. Então o culto levítico ensina primeiro que temos que ser sóbrios, ou seja, discernir o que estamos fazendo. Paulo, ao escrever à igreja de Corinto, no texto que nós temos como texto da Santa Ceia, ele pergunta isso, ele propõe isso, aliás, né? Examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como deste pão, beba deste cálice. Ou seja, que você entenda o que está acontecendo agora no momento da ceia. Não é mais um cálice de vinho que você está tomando durante o dia. Esse momento é um momento de celebração ao Senhor, e ele faz isso. Outra coisa que nós aprendemos, que o culto levítico promove a inteligência. É algo inteligente, racional. E Paulo ensina a igreja de Romanos: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, ou seja, o vosso culto inteligente. O culto levítico produz também o raciocínio, ou seja, nós precisamos pensar o que estamos fazendo, como vamos fazer, a proposta daquilo que estamos fazendo. E o culto levítico também exterioriza o reconhecimento. Reconhecer a grandeza de Deus, reconhecer que a sua grandeza é insondável, reconhecer o seu poder, reconhecer a sua graça, reconhecer toda a sua ação, toda a sua atitude em relação ao povo de Deus. Quando nós fazemos uma análise da palavra de Deus, nós vamos perceber que este culto levítico, os seus princípios também fundamentam o nosso culto. O nosso culto tem que ser um culto sóbrio, inteligente, racional e um culto de reconhecimento ao Senhor, reconhecimento à grandeza de Deus. Outra coisa importante a se considerar é que as ações do culto não são passivas e frias, mas ativas e racionais. O que eu quero que você entenda é que nós não vamos ao templo para assistir um culto. Eu vejo pessoas dizendo: eu assisti um culto. A gente não assiste, a gente participa do culto. Ou seja, as ações não podem ser passionais ou passivas. As ações não podem ser passivas e frias. As ações precisam ser ativas, racionais, ação passionais. Quando estamos no culto, estamos realmente cultuando a Deus, apresentando a Deus a nossa adoração,
apresentando a Deus o melhor que nós temos, porque o culto tem que ser prestado a Deus e não ao homem. Quinta consideração importante a se fazer: o culto neotestamentário tem os referenciais do culto no livro de Levítico, mas amolda-se às diversas culturas. Então, no Novo Testamento, nós vemos o culto se amoldando. E isso aconteceu também nos nossos dias. Os nossos referenciais têm que ser os mesmos. Porém, a forma litúrgica pode ser flexibilizada, pode mudar. Não é? A liturgia é composta de elementos que são elementos da vida cotidiana do povo que está adorando a Deus. Então, tem coisas na liturgia do culto que você não vai ver lá na Bíblia. Mas isso não quer dizer que é antibíblico. Nem tudo aquilo que é extra-bíblico é antibíblico. Extra-bíblico é aquilo que não está na Bíblia. Antibíblico é aquilo que a Bíblia não aponta. Então é preciso entendermos isso de forma inteligente. Nem tudo aquilo que é extra-bíblico é também antibíblico. Pode ser que seja as duas coisas, mas pode ser que não. O que não é antibíblico nós aceitamos. Se é antibíblico, nós não podemos aceitar de forma nenhuma. Porque aquilo que vai disciplinar o nosso culto é a graça de Deus, a presença de Deus, as ordenanças de Deus para a nossa vida. Uma coisa é certa, Paulo nos ensina que tudo o que nós fazemos, nós devemos fazer para a glória de Deus, para glorificar o nome do Senhor. Fazermos em função do corpo. Fazermos para que o nome de Jesus seja glorificado. Fazemos buscando salvação de almas. Esses dias houve uma discussão tremenda num grupo que eu participo sobre a questão da dança no culto. E quando nós olhamos para o Antigo e também para o Novo Testamento, nós não temos danças no culto. Mas as festas judaicas eram também uma expressão de culto. E nós temos as danças nas festas judaicas. E a questão da dança está muito ligada a uma questão cultural. Os africanos e os hispanos, por exemplo, fazem isso sem nenhuma dificuldade, sem nenhum problema. Eu disse então no grupo que se dependesse de mim, não haveria a dança no culto, no momento do culto. Mas se a dança for disciplinada pela palavra, quem sou eu para proibir? Se está promovendo o reino de Deus, tudo que fazemos deve ser feito para a glória de Deus. Este é o ponto fundamental. Então a liturgia do culto ela vai ser flexibilizada sim. Só que ela tem que ter um princípio de moralidade, um princípio teológico, um princípio bíblico, fundamentado na palavra de Deus. O porquê essa dança é feita, porquê esses elementos são inseridos no ritual do culto, né? E isso é muito importante, algo plausível e respeitador. Porque como assembleianos que somos, isso não é uma prática cotidiana na nossa liturgia. Mas nós não podemos também criticar quem faz, dizendo que está em pecado, que está fazendo fora daquilo que é a direção de Deus. Nós não podemos fazer isso. O importante é que está fazendo para a glória de Deus, o importante é que está promovendo o reino de Deus, o importante é que está promovendo salvação de almas. Isto é verdadeiramente importante. Que essa seja a minha e a sua realidade, que nós nos preocupemos verdadeiramente com o culto que nós prestamos ao Senhor, que nós nos preocupemos principalmente na hora da adoração coletiva, a fim de não prestarmos um culto que traz confusão, que gera problema e que gera dificuldade para a vida das pessoas. Muito bem, meus queridos, aprendemos na lição de hoje sobre a beleza e a glória do culto levítico. Nós aprendemos no primeiro ponto que sobre o culto do Antigo Testamento, né, na era patriarcal, o culto no período de Moisés, enfim, as atitudes culticas de Israel no Antigo Testamento. Aprendemos também sobre os elementos do culto levítico, que era o sacrifício, o cântico, disposição da palavra, a oração, a leitura da palavra e a bênção. E aprendemos sobre a finalidade do culto levítico, que era adorar ao único e verdadeiro Deus, reafirmar as alianças antigas. As alianças antigas, então voltamos aí numa questão cultica no Antigo Testamento, professar o credo divino e aguardar o Messias. Fizemos pelo menos 5 comentários de algumas coisas que o comentarista não deixou no texto, então fica aí para você
a nossa colocação, a nossa aula sobre a beleza e a glória do culto levítico. Deus te abençoe em nome de Jesus. Até a nossa próxima aula. Até a semana que vem. Um grande abraço em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alan Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.